Olha, primeiro é importante a gente entender que todos esses ataques que Araraquara sofreu no cenário político nacional, né, e toda a tentativa de desgastar a cidade de Araraquara é porque ela acabou se tornando uma referência, né, de cidade que se moveu respeitando a ciência, valorizando a medicina para tomar suas decisões. Então Araraquara acabou tendo visibilidade nacional e internacional como uma cidade que fez o correto, uma cidade que soube enfrentar a pandemia valorizando a ciência. Claro, nós acabamos nos tornando, né, o antagônico a tudo aquilo, né, que infelizmente o presidente da República defendia. Ele defendia, né, a gente defendia a não aglomeração, ele defendia a aglomeração, nós defendíamos o uso de máscara, ele defendia o não uso de máscara, nós defendemos que todo o tratamento de saúde tinha que seguir os protocolos estabelecidos pela medicina. Ele se aventurou por tratamentos não reconhecidos pela medicina. Nós defendemos a vacinação, ele teve resistência em admitir a necessidade de vacina. Então, ele próprio acabou entendendo que Araraquara era o antagônico ao que ele defendia quando era presidente da República. Por consequência, Araraquara se tornou alvo, né, de ataques políticos, tanto do presidente da República como daqueles que defendem o presidente da República e que são alinhados com a sua forma de pensamento. Então, infelizmente, o Brasil vive uma polarização política, né, onde é disseminado o ódio e a intolerância, onde as pessoas incentivam a agressão, né, o xingamento, em vez do diálogo. Não há nenhum problema de nós termos pensamentos divergentes ou diferentes na política, mas nós podemos dialogar mesmo assim, né, nós podemos conversar mesmo assim, nós podemos achar pontos, né, de convergência, buscando o bem comum, buscando os interesses maiores da sociedade, mas infelizmente não é esse o ambiente que é estimulado no Brasil hoje, né? E claro que com a proximidade do processo eleitoral, esse ambiente deve se acirrar ainda mais. Eu lastimo por isso, né? Eu me entristeço por isso, porque eu penso que nós deveríamos estar construindo, né, o ambiente de um Brasil que pudesse não todo mundo pensar igual. Claro que não é isso. Nós podemos ter pensamentos diferentes, projetos diferentes para o país, mas que o Brasil precisa nesse momento de uma capacidade de união. O Brasil precisa ter capacidade de diálogo, o Brasil precisa achar, né, pontos de unidade para que a gente possa tirar o país dessa situação que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo a maior tragédia humanitária da nossa história, que é uma pandemia que levou a óbito mais de 600 mil brasileiros. Nós estamos vivendo um período inflacionário que corrói a renda e o salário do trabalhador. Nós estamos vivendo um período de estagnação econômica que aumenta e agrava o desemprego e a vulnerabilidade das famílias. Não é com ódio, com xingamento, com agressividade que nós vamos tirar o Brasil dessa situação. Nós vamos tirar o Brasil dessa situação com capacidade de diálogo e achando aquilo que nos une, os pontos de convergência, para que, né, a gente crie, né, um ambiente no Brasil favorável à superação desse cenário que ele é muito triste e que vitimiza a população mais sofrida do nosso país e, no nosso caso, aqui de Araraquara também. Nós temos, na minha avaliação, dois desafios emergenciais nesse processo de saída do Covid. Primeiro, e não menos importante que essa questão que você levanta, é a educação. E nós estamos preparando aqui em Araraquara
liderado pela secretária da Educação, a Clélia Amara, nós estamos preparando um programa muito arrojado, né, para esse pós-Covid, entre muitas aspas, né, porque a gente não sabe efetivamente. Sim, pós o auge da pandemia. Sim. Nós estamos preparando um programa muito arrojado na área educacional para que a gente possa diminuir essa defasagem, principalmente das crianças dos primeiros anos, né, que foram alijadas do processo educacional quando nós fechamos as escolas, né. Infelizmente se trabalhou com uma concepção, eu digo infelizmente e é infelizmente mesmo, se trabalhou com uma concepção de que o ensino à distância daria conta disso, né? Claro, ele minimiza a ausência da criança na escola para aquela família que tem equipamento em casa, que tem um computador, que tem um tablet, que a família tem celulares na família com acesso a pacote de dados, né, acesso à internet. Para essa criança, para esse adolescente, o ensino à distância amenizou, porque eu acho que, na minha avaliação, nada, absolutamente nada, né, supera o ensino presencial, o contato direto, a empatia do educador com a criança e com o adolescente. Mas uma parcela importante da nossa população, importantíssima da nossa população, não tinha sequer computador em casa, não tinha tablet em casa. E muitas vezes o único equipamento que tinha em casa era o celular da mãe, que muitas vezes é mãe solo, né? É mãe que já vive do subemprego, que vive do famoso bico, da famosa remuneração por meio de diária, e essa mãe não pode deixar o celular em casa, né? Porque ela precisa do celular para arrumar o trabalho do dia seguinte. Então essa criança não teve acesso, né, ao ensino à distância, portanto ela foi alijada do processo de conhecimento. Ou mesmo no caso aqui em Araraquara, né, nós distribuímos material didático para as famílias, para quem que nós monitorávamos, né, pelo acesso à internet, o aluno que entrava, a gente tinha o controle dele, né, no nosso sistema de internet. Aquele aluno que não entrou no nosso sistema de ensino à distância, nós também distribuímos material didático, né, físico, para a família retirar. Tem família que nunca foi retirar o material didático. E eu não incrimino a mãe, porque é uma mãe que muitas vezes ela chega em casa depois de 2 ou 3 bicos que ela fez durante o dia. Ela chega em casa, ela tem que arrumar comida para os filhos, ela tem que lavar roupa, ela tem que pôr a criança dormir. Quando que essa mãe vai sentar na mesa e desenvolver material didático? Então, nós temos, é emergencial, que nós temos que lançar um programa, né, que tente diminuir, né, o impacto, né, diminuir essa carência que foi criada pela pandemia no processo educacional, principalmente das crianças dos primeiros anos. Esse é um desafio emergencial. O outro desafio emergencial é exatamente esse que você toca, né? Nós direcionamos toda a nossa estrutura de saúde para o enfrentamento à pandemia. Por consequência, nós não demos vazão, né, a filas dos exames. Portanto, se você não dá vazão a filas de exames, você não deu vazão, né, ao diagnóstico. Se você não deu vazão ao diagnóstico, você tem muita gente adoecendo na sociedade sem saber o que tem. E também outra demanda que foi represada, porque as nossas UTIs foram todas elas direcionadas para o atendimento do paciente com Covid, e, portanto, se você não tem vaga em UTI, você não pode fazer cirurgia. Nós represamos as cirurgias eletivas. Então, o que nós vamos fazer agora, já emergencialmente? Lançar um programa para esse pós-Covid, entre muitas aspas, para enfrentamento à fila de diagnóstico, para enfrentamento à cirurgia eletiva e também o tratamento das sequelas que começam a aparecer em decorrência da Covid-19. Nós estamos construindo, né, junto com a Faculdade de Medicina da Uniara, né, um programa muito arrojado para identificar e tratar esse paciente
pós-Covid. Então, eu penso que esse déficit educacional gerado pela pandemia, principalmente nas crianças dos primeiros anos, e tudo aquilo que a pandemia gerou de consequência na saúde, são programas que nós vamos lançar emergencialmente, porque são problemas graves que a sociedade começa a enfrentar, junto com o desemprego, junto com o aumento da vulnerabilidade social das nossas famílias.